Nunca foi tão difícil vencer quanto nos dias de hoje. Isso porque a gente está matando, fritando o nosso cérebro diariamente, a nossa capacidade de foco em uma tarefa específica, a nossa atenção, e a gente acaba desenvolvendo a ansiedade, o excesso de pensamentos. E é isso que nos afasta diariamente do sucesso, de onde a gente quer chegar. As pessoas médias hoje em dia, eu não estou falando de quem está no sucesso e de quem também não está lá embaixo. As pessoas médias têm a capacidade de foco e de atenção menor do que a de um peixe, e isso os afasta de onde eles querem chegar. Então, a boa notícia é que só com um pouquinho de disciplina e esforço, você já vai estar à frente de 90% das pessoas. E antes da gente começar, eu preciso que você entenda que a sua capacidade de controlar os seus impulsos, ela está diretamente ligada ao seu sucesso, ou até mesmo a falta dele. E que se você não consegue se controlar, se você não consegue ser disciplinado, focado, você nunca vai alcançar o sucesso. O primeiro passo que temos que desenvolver é conseguir controlar os nossos impulsos, a parte primitiva do nosso cérebro. Tudo começa com a dessexualização dele mesmo. Então, hoje eu vou te dar os únicos 6 passos que você precisa para dessexualizar o seu cérebro e retomar o controle da sua vida, retomar o controle do seu corpo e da sua mente e fazer com que isso a cada dia te aproxime do sucesso. Agora vai uma parte interessante e curiosa. Dessexualizar o nosso cérebro não tem nada a ver com sexo, e sim com uma outra coisa. O primeiro passo é parar de assistir pornografia. Eu sei que isso pode parecer meio óbvio, mas 99% dos jovens hoje em dia não conseguem parar. Eu diria que assistir pornografia é de longe a pior maneira de você sexualizar o seu cérebro. Eu vou te explicar o porquê. O problema não é apenas a quantidade de tempo que você passa assistindo pornografia, mas esse é um efeito colateral muito pequeno comparado com os outros. A pornografia ela vai literalmente fritar o seu cérebro e ele vai roubar totalmente o seu foco. Não acredita em mim? Vamos olhar para o que a ciência diz sobre o assunto. A pornografia tem efeitos semelhantes no nosso cérebro ao abuso de substâncias químicas, as drogas, sendo diretamente associada à causa para depressão, ansiedade e perda de foco. E é lamentável, porque muitos desses jovens consomem tanta pornografia ao longo da vida inteira deles que seus caminhos neurais mudaram, se reconstruíram e eles efetivamente se treinaram a assistir os outros realizando atividades sexuais e somente dessa maneira eles conseguem se sentir excitados. E usuários que assistem pornografia frequentemente e são viciados relatam que estão menos satisfeitos com a sua vida do que seus colegas que não assistem a pornografia. O segundo passo para você estar dessexualizando o seu cérebro é uma atividade que anda de mão dada com a pornografia. E por incrível que pareça, é a masturbação. Eu entendo que é viciante, acredito que todo homem entende, todo mundo já passou por isso. E eu não estou falando apenas do ato em si ser comparado com a pornografia, mas eu estou falando das consequências que a masturbação também traz. Toda vez que você realiza essa atividade, o seu cérebro tem um alto disparo de dopamina. Quando você termina, a sua dopamina cai tão rápido, ela tem um pico tão discrepante que traz aquela sensação do por que eu fiz isso? Que bosta que eu sou. Além disso, a gente acaba sinalizando para o nosso cérebro que a gente fez a atividade mais importante do homem. Desde os nossos ancestrais, está em nosso código genético que a coisa mais importante do homem é a procriação, ter filhos. E quando você realiza essa atividade da masturbação, você está sinalizando para o seu cérebro que você está procriando. Então você está trazendo aquela energia, aquele conceito de procriação que é tão fundamental para os homens. Porém, você atinge esse estágio de uma maneira tão rápida e tão fácil com acesso à pornografia e à masturbação, se torna viciante você praticar o ato mais importante para o homem tão rápido e de tão fácil acesso. Mas os neurônios disparados no seu cérebro não sabem. E é por isso que você é recompensado por realizar esse tipo de atividade. Isso é a dopamina barata, porque você está enganando o seu cérebro para ele te dar uma dopamina que você não se esforçou, que você não batalhou para ter. E é por isso que a sua capacidade de focar em alguma coisa, de realizar tarefas difíceis, seja como ir treinar, ler um livro, não é de se admirar que você
não consegue se concentrar em uma atividade. Quando os seus neurônios dopaminérgicos estão fritos, tudo vai parecer extremamente chato, trabalhoso. Qualquer coisa que você tem que realizar, você não vai realizar, porque você tem uma outra maneira de elevar a sua dopamina lá para cima, uma maneira mais rápida e de fácil acesso. Mas lembrando que isso é uma dopamina barata, uma dopamina suja, viciante. E é por isso que você precisa parar urgentemente. E entrando novamente nesse assunto, você se pergunta por que os jovens de hoje em dia, até mesmo os adultos, estão completamente viciados e não conseguem parar. Eu mesmo já fiquei viciado por muito tempo. Eu acredito, e muitos neurocientistas também falam, que a pornografia é o vício mais difícil de ser quebrado. E como eu te falei antes, é um pico tão alto de dopamina e de tão fácil acesso. Para te mostrar que eu não estou falando nenhuma besteira, vamos aos dados. Se você come um hambúrguer delicioso, o seu nível de dopamina ele vai aumentar em 100%. Agora, se você fuma ou usa algum outro tipo de nicotina, a sua dopamina ela vai aumentar em 200%. Porém, o incrível vem agora. Quando você está assistindo a pornografia ou se masturbando, a sua dopamina ela vai aumentar em incríveis 250%. O mesmo nível de dopamina de quando você realiza uma atividade sexual. A pornografia e a masturbação vai fazer o seu nível de dopamina caírem muito abaixo do normal. Então isso realmente começa a levantar uma questão. E eu tenho certeza que a pergunta que está se passando na sua cabeça é: como diabos eu paro com esse vício? E é agora que vai ficar interessante. Você sabia que o vício na pornografia não tem nada enraizado em relação ao sexo? Isso nos leva ao terceiro passo. O nosso terceiro passo vai falar de propósito. As pessoas realmente pegaram e fizeram estudos para entender o que causa, o que leva a esses vícios e a dificuldade de quebrá-los. A resposta é bem surpreendente. Não tem nada a ver com perversão, traumas de infância. Em vez disso, era algo muito mais simples, muito mais rudimentar. Era a falta de propósito. Quando você se sente perdido, quando você não tem um propósito, você não tem um porquê você está tentando ser melhor, tentando começar um projeto, tentando se desenvolver, tentando vencer na vida, você tem mais tendência a desenvolver esses hábitos. Agora, a boa notícia é que isso é corrigível. Todo homem deve ter um propósito, uma estrela guia, o porquê de você quer tanto aquilo, algo que te faça correr atrás para fazer melhor com o seu tempo do que ceder a esses impulsos primitivos que você tem. Eu te pergunto, o que vai ser? E a resposta é que vai depender de cada um. A intenção desse canal é fazer uma revolução e te mostrar algumas verdades que estão sendo escondidas de você. Eu te convido a se inscrever aqui no canal, porque 80% das pessoas que estão assistindo os vídeos não são inscritos. Me dá uma força, se inscreve no canal. De qualquer forma, a gente precisa desenvolver um propósito, algo para nos guiar. Para algumas pessoas pode ser começar um negócio, e para outras pessoas pode ser algo muito mais simples. O meu, por exemplo, é poder viver extraordinário ao lado das pessoas que eu amo. Aproveitar o que a vida tem para me ensinar, para eu poder desfrutar. E a minha função é te ajudar a encontrar o seu propósito, a transbordar na sua vida. E eu te falo com segurança, porque quando eu não tinha esse propósito, as coisas eram muito mais difíceis, muito mais foscas. Eu não conseguia enxergar o que eu realmente queria e onde eu queria chegar. Eu tenho certeza que se eu tivesse continuado sem um propósito definido, eu ia ter desistido. Porque o dinheiro, ele não é suficiente para te manter. Você precisa desse motivo. Tem um propósito, você ainda pode dar umas escorregadas. Esses gatilhos fazem você escorregar. Isso vai levar a gente ao quarto passo para a gente dessexualizar o nosso cérebro. A pornografia suave, ela pode ser tão ruim quanto a pornografia forte, porque ela vai estar em toda parte, ela está espalhada em todas as redes sociais. Para onde você olha, você vai dar de cara com esse tipo de conteúdo. E você passa horas vendo esse conteúdo e o algoritmo ele vai entender que você gosta e consome, e por um algoritmo querer que você passe o maior tempo possível na rede social, ele só vai te apresentar conteúdo desse tipo. E é por isso que você precisa parar de seguir esse tipo de conteúdo. Elas estão destruindo o seu foco e o seu futuro. Pode parecer insignificante, pode parecer besteira o que eu tô falando. Quando você decide assistir pornografia, não surge do nada uma vontade genuína, mas sim vem de um gatilho. Eu preciso que você treine o seu algoritmo para mostrar que você não gosta desse tipo de conteúdo. No TikTok, por exemplo, quando aparecer esse tipo de conteúdo, você clica em não estou interessado.
você não curte, você não comenta, logo o algoritmo vai entender. Faça isso com o Instagram também. Ele vai entender que você não quer esse tipo de conteúdo. Já eliminamos um gatilho. De qualquer maneira, a próxima etapa do nosso processo de dessexualização do nosso cérebro é focar dentro da gente. O maior problema com a sexualização do nosso cérebro está nas mudanças que ocorrem no nosso sistema de dopamina. A sexualização do nosso cérebro vai prejudicar a gente diretamente na capacidade de manter o foco, fazer atividades difíceis, porque a gente vai acabar se acostumando com a dopamina barata, rápida, que a pornografia nos traz. A próxima etapa vai exigir que você aprenda a gratificação lenta e atrasada. Eu preciso que você entenda a arte da paciência. Você precisa aprender a olhar para dentro de você mesmo. Você pode estar se perguntando o que isso significa. Significa que 99% das pessoas obtêm a felicidade fazendo coisas divertidas. Seja até mesmo uma coisa tão sinistra como pornografia, ou até mesmo uma coisa tão inocente como chocolate. As pessoas depositam o seu sentimento de felicidade nessas coisas. Mas se você realmente quer se desenvolver, alcançar o sucesso etapa por etapa, pensar no que está te ajudando e no que está te puxando para trás, o que está te prejudicando. O principal objetivo, quando você realizar um trabalho difícil, quando você for treinar, quando você passar horas estudando, quando você der o primeiro passo, o primeiro avanço, o primeiro aprendizado no seu negócio, porque o sistema de dopamina não é nada mais do que a recompensa. Você precisa obter o mesmo nível de dopamina quando você realiza uma coisa difícil. Mas no mundo de hoje, as redes sociais simplesmente sequestraram o nosso sistema. E é por isso que o seu trabalho vai ser recuperar o controle do seu sistema. Alinha os seus objetivos com as suas ações. Agora, a última coisa que você precisa é parar de perseguir mulher. Você nunca vai ser capaz de focar quando você está constantemente preocupado somente com mulheres. Isso nunca vai te trazer o foco. E isso não vai te ajudar a dessexualizar o seu cérebro. Por isso é muito importante que você se construa primeiro. A vida é como um jogo. No videogame, você passa horas e horas melhorando o seu personagem, tornando ele mais importante, mais rico, mais shapeado. A vida real é igual a esse jogo. A gente precisa se tornar um homem provedor, um homem capacitado. Mas até você e eu chegarmos nesse nível, ficar perseguindo mulheres, correndo atrás de todas, é uma perca de tempo. Dito isso, você precisa ficar bonito, treinar, se desenvolver, se molda primeiro, investe em você mesmo, se torna uma pessoa boa. Para depois você pode ter uma mulher que vai te apoiar, uma mulher bonita, a mulher certa. Quando você alinha esse tipo de homem com a mulher certa, é aí que as coisas realmente dão certo. E eu não tô dizendo para você ser totalmente antissocial, mas eu acho que tudo na vida é questão de prioridade e fases. Começando alguma coisa, começando a construir algo, eu acredito que a gente não possa dispersar o nosso foco. Porque o primeiro passo, ele é o mais difícil de todos. Porque, vamos lá, eu e você sabemos que a gente precisa de 1 a 3 anos para a gente sair do ponto zero. Esse primeiro passo, a gente só precisa desse tempo de foco para depois a gente poder viver com tranquilidade. Mas eu preciso que você esteja disposto a fazer esse sacrifício. Porque se você só está se preocupando constantemente com mulheres, não tem como você dessexualizar o seu cérebro e não tem como você focar no que realmente importa. E uma vez que você consegue se focar nas coisas certas, é aí que tudo se encaixa. A gente consegue sair da mediocridade, onde a gente consegue sair da mesmice, onde a gente consegue ser uma pessoa melhor. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, considere se inscrever no canal, deixa um like, deixa um comentário. Não se esqueça também de se inscrever na minha newsletter, tá na descrição. No primeiro comentário fixado, onde eu faço alguns posts. Lembrando, é totalmente gratuita. Meu nome é Matheus Pavão, essa é a minha revolução e eu espero ter contribuído com você de alguma maneira.